Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Com glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento
ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você aqui, você que nos acompanha na transmissão dessa missa, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, sejam eles quais forem. O sofrimento faz parte da vida, as perdas, as dores. Vejamos as enfermidades, as mortes. Todos nós passamos por esses momentos. Muitas vezes até podemos viver situações que nos perguntamos, como vou aguentar? Mas muitas vezes, também ao olhar as notícias, as situações, as coisas que vão acontecendo, podem todas essas coisas quererem roubar algo que para nós deve ser o alimento de cada dia, a esperança. Pega a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Quando São Paulo vai dizer algo que para nós que não temos fé, não serve de nada. Mas para aqueles que têm um pouquinho de fé, é um respiro. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Os sofrimentos da vida presente não se comparam ao que Deus tem para nós e que precisamos trilhar o caminho para chegar lá. Não pense você que o céu é para qualquer um. O céu é para todos aqueles que o merecem. Podemos levar a vida como se Deus não existisse? Podemos levar a vida como se este momento da passagem não existisse? Podemos levar a vida como se só existisse o hoje? Chega um momento em que você se depara com uma situação em que nada daquilo que você buscou durante a vida te trouxe respostas. Nada daquilo que você buscou durante a vida te traz aconchego, calento, consolo. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que se achavam todas poderosas demais. E quando vem uma doença, por exemplo, eu vi uma entrevista do Steve Jobs. Ele é o criador da Apple. E ele uma vez dizia que a vida dele era um sinal para o mundo de que tudo que passa, vai passar. Só que ele fala isso dizendo daquilo que ele tinha criado. Está em alta agora o Titanic, né? O Titanic voltou de novo. O criador do Titanic falou o quê? Nem Deus afunda esse barco. Não só afundou o barco, mas infelizmente aqueles que queriam ver o barco lá embaixo. Isso para te dizer uma única coisa. Chega um determinado momento que aquilo que você buscou em si mesmo passa. E aí, o que te sobra? Sobra o que São Paulo está dizendo. Os sofrimentos da vida presente nem se comparam ao que nós teremos na vida futura, se para lá estamos caminhando.
Mas que esperança é essa do cristão que nos coloca diante dessa realidade? O que nos faz esperar este grande presente de Deus que não se comparam aos piores sofrimentos que nós podemos viver na vida? Primeira coisa, uma tomada de consciência. Desce aí um pouquinho na mesma leitura. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Uma tomada de consciência é a primeira coisa que alimenta a nossa esperança. Que tomada de consciência é essa? Eu sou filho de Deus e assim eu devo agir. Essa é uma tomada de consciência que cada um de nós precisamos tomar. Para quê? Para que a esperança em mim não seja apenas quando tudo está bem e tranquilo, mas principalmente quando tudo parece ruindo ao meu lado. Quando tudo parece que está desmoronando ao meu lado. Essa esperança nasce da tomada de consciência de que eu sou filho de Deus. Mas se eu sou filho de Deus, pare de viver como filho de porco. Não é porque o Palmeiras perdeu para o meu São Paulo. Desculpe os palmeirenses. Mas não viva como um filho de porco. Viva como filho de Deus. Não vivamos mais como se não tivéssemos um amanhã com um juiz para nos julgar. Não vivamos mais como se nós não tivéssemos mais nada a perder. Tem sim toda uma eternidade. Esses dias conversando com uma mãe que está vivendo uma situação muito complicada com seu filho, e o filho dizendo, minha vida acabou, não tem mais sentido, e a mãe com uma sabedoria de mãe, porque só mãe tem essa sabedoria. A mãe com uma sabedoria de mãe disse, você quer entregar 1 segundo da sua vida em troca de uma eternidade inteira? A esperança que nos alimenta, como São Paulo está dizendo, que os sofrimentos vão passar, mas vão passar lá. A primeira coisa que alimenta a nossa esperança é a tomada de consciência. Eu sou filho de Deus, mas se eu sou filho de Deus, eu não posso agir como filho de porco. Palmeirenses, corintianos, são paulinos, santistas, o que for. Você não pode viver como filho de porco, pensando que a vida acaba. E você vai receber o que você acha que deve se receber. Segunda coisa que alimenta a nossa esperança é o que nós ouvimos nessa parábola do Evangelho. O que alimenta a nossa esperança é, você prepara o teu coração para receber o quê? Tudo. O teu coração tem filtros? Jesus está dizendo dessa parábola do semeador que várias sementes foram caindo. Umas caíram na terra assim, outras assim. Isso daqui é o nosso coração. O que me faz alimentar a minha esperança é saber que o meu coração precisa ser preparado a cada momento para receber o melhor de Deus. E eu preciso ter filtros no meu coração para jogar fora aquilo que não presta. Quantos sentimentos, puros sentimentos, nos levam para o fundo do poço? Quantas depressões nascem de sentimentos que vieram da partir das nossas próprias escolhas? Quantas e quantas situações que nos afundam, por causa que não tivemos a responsabilidade de preparar o nosso coração para que Deus pudesse dar a nós o melhor. Fizemos filtros, sim, mas fizemos filtros para as coisas boas e abrimos os filtros todos para as coisas que não prestam. Aí depois, o que eu fiz na minha vida? Fez o que você fez. Levou a sua vida para onde você levou. Agora arque com as consequências daquilo que você escolheu. Simples. O que alimenta a nossa esperança é preparar o coração com filtros, para que tenha nele, entre nele, somente aquilo que é de Deus. Vamos trazer a imagem do óvulo a ser fecundado. Olha que coisa maravilhosa. Que tamanho tem um óvulo, minha gente, você sabe?
milimetricamente piquititico. E o espermatozoide, menos ainda. Olha que coisa maravilhosa o seu corpo, a natureza, a criação de Deus. Tem um monte de espermatozoide querendo fecundar aquele óvulo. Um fecunda. Quando ele fecunda, automaticamente forma uma capa protetora naquele óvulo. Ninguém mais fecunda esse óvulo, porque ele já foi fecundado. Nós deveríamos ser como óvulos. Se Deus entrou no coração, ninguém mais entra. Se a eternidade entrou no meu coração, nada mais entra. Se os prazeres do céu entram no meu coração, nada mais entra. Você nunca imaginou vir sair da sua casa em pleno domingo de manhã e ser comparado com um óvulo, né? E você veio da onde? Do óvulo da sua mãe e do espermatozoide do seu pai, não é? Ou você é filho de chocadeira? Já te chamei de porco, agora estou chamando de filho de chocadeira. É isso aí, é o padre falando isso para você. Como eu queria hoje estar de vermelho, porque tem preto, branco, eu queria estar de vermelho. Mas em homenagem a quem perdeu nessa semana, eu tenho que vestir verde. Pronto, chega. É porque é felicidade, minha gente. Né? Faz tempo que eu não vejo isso com o meu time. E tirar quem estava em cima, nossa senhora, melhor ainda. Seja óvulo. Uma vez fecundado, não permita que nada mais entre em você. É o evangelho de hoje. Mas tem uma terceira coisa que alimenta a nossa esperança. Essa que está no finalzinho da primeira leitura, vai lá. Quando o profeta Isaías diz assim, a palavra que sai da minha boca, é Deus falando pelo profeta Isaías, não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendiam enviá-lo. Que alimenta a nossa esperança, como São Paulo diz na segunda leitura, é a certeza de que tudo, absolutamente tudo, que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Mas esse tudo também diz da misericórdia, mas também diz do justo juízo. Então, que tem que alimentar a nossa esperança ao olharmos um jornal, ao olharmos em volta e ver guerras, ver famílias destruídas, ver situações, eu falava na missa de ontem, ver inteligência artificial. Minha gente, eu fiquei escandalizado, não sei se é porque eu estou com 46 anos apenas, mas eu fiquei escandalizado com o progresso. Teve uma coletiva de imprensa esses dias. E quem eram os entrevistados? Os robôs. Nós não vamos destruir o ser humano. Nós amamos o ser humano. Os robôs respondendo. Nós não queremos o mal deles. Nós viemos para ajudá-lo. E o pior é que os idiotas, os repórteres e todos os outros ficam... Colocaram até a coitada da Elis Regina dirigindo uma Kombi velha de novo. Isso foi um escândalo. Eu não convivi com a Elis Regina, mas ela era chamada inclusive a Pimentinha. Acho que ela não ia fazer um comercial daquele. Como colocar agora ela do lado da filha, né? Maria Rita. Que escândalo. Mas tudo, absolutamente tudo, como Isaías diz na primeira leitura, que sai da boca de Deus, vai se cumprir. Então não perca a esperança. Pelo contrário, alimente-a. Alimente-a, tomando consciência que o Filho de Deus age como Filho de Deus. Alimente-a, colocando filtros no teu coração para que a boa semente permaneça e a má semente vá-se embora. Alimente-a na certeza de fé de que Deus, no seu tempo, não no nosso, um dia, cumprirá tudo que Ele nos prometeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.